Olá pessoal, o que é ser normal, física e psicologicamente? Para responder essa pergunta, eu vou pensar um pouco com vocês qual é a formação de um médico. Quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente começa os nossos estudos tentando entender como funciona um organismo normal. Então, nos primeiros anos da faculdade, que a gente chama até do momento da área básica, a gente vai estudar matérias assim, por exemplo, citologia. A citologia é aquela mesma citologia que a gente começou a estudar no colegial e que vai ocorrer então um grande aprofundamento dessa matéria, na Faculdade de Medicina. Então, citologia é o estudo da célula em todas as suas dimensões, como que ela funciona a célula. É uma das matérias da área básica da citologia, a citologia. Depois da citologia, a gente vai estudar histologia, então, que é o estudo dos tecidos. Não? Os órgãos do corpo humano são constituídos de tecidos. Então, existe o tecido cardíaco, o tecido renal, o tecido cerebral, a pele é um tecido, o sangue é um tecido. Né? Por que é um tecido? Porque eles são constituídos de reuniões de células especializadas em determinada função. O sangue é um tecido porque as células que o constituem são especializadas na defesa do organismo, são especializadas no transporte de oxigênio. Né? Então, cada tecido nosso ele tem uma função específica. Então, a citologia e a histologia. O que mais que a gente aprende nas áreas básicas da medicina? Bioquímica. Bioquímica é o estudo de todas as reações químicas que acontecem no organismo. É um assunto muito vasto e muito interessante que precisa ser estudado se você está pensando em tratar de pessoas. Antes de você entender a questão da doença, é preciso que você entenda muito bem a questão da normalidade. Outra matéria da área básica muito importante, todas são muito importantes. Vejam vocês uma coisa, a medicina não é uma ciência, ela é a junção, ela é a união de muitas outras ciências, principalmente das ciências básicas, né? Que vão então estruturar a definição de normalidade para a gente. A gente vai entender o funcionamento de um organismo normal. Então, outra matéria é a anatomia, você precisa saber exatamente como é a estrutura de um corpo humano em todos os seus detalhes. Você vai precisar entender como funcionam os ossos, como funcionam os órgãos de uma maneira geral, como funciona o cérebro, né? Para que você possa depois entender como se explica o mau funcionamento de determinado órgão. O funcionamento a gente estuda na fisiologia, que é uma outra matéria básica, então a gente vai estudar o funcionamento dos órgãos todos. A fisiologia renal, a fisiologia cardíaca, a fisiologia do pulmão, a fisiologia do cérebro, como que funcionam esses órgãos normais. O que é normalidade então? Existe uma definição que eu acho muito interessante, que eu já li, alguém já escreveu a respeito, que eu considero muito interessante. Fala assim, o que é normal do ponto de vista físico? Normal é quando ocorre o silêncio dos órgãos. Veja que definição bonita, né? Quer dizer, não é totalmente suficiente, nenhuma definição é totalmente completa, mas ela fala uma coisa muito interessante. Quando você não sente nada, quando os órgãos estão em silêncio, você não tem nenhuma fisgada, você não tem, né, um componente acontecendo com o seu intestino, está reclamando, tem uma diarreia, tem dores, tem, né? Ou o coração está batendo diferente, está batendo com um ritmo estranho, ou você está com dificuldade de respirar, é que os órgãos estão, de certa maneira, gritando que eles estão precisando de ajuda. Né? Então, uma definição interessante de normalidade é exatamente essa. Os órgãos estão normais quando eles estão em silêncio. E é preciso entender esse silêncio, é preciso que você compreenda os diversos matizes da normalidade. Eu falo isso porque estava tentando justificar com vocês o porquê que a gente considera que a pessoa que chega reclamando de uma doença, eu tenho transtorno de déficit de atenção, é porque ela não entendeu direito como funciona a mente dela, como funciona o seu psiquismo quando ele está normal. Todos nós temos uma grande dificuldade de aceitar limitações, pessoal. Existem determinadas limitações que são que incomodam a gente. As limitações de memória, por exemplo, são uma delas.
Todo mundo gostaria de ter um chipzinho de memória que eu coloco e eu vou lembrar absolutamente tudo que eu aprendi no Google e vou ter um acesso muito rápido àquilo. Então a gente tem as limitações de memória, cada um tem memórias que são pequenininhas, como todas as coisas que funcionam no organismo vivo. Tem pessoas que têm uma memória muito pequenininha, tem gente que tem uma memória gigantesca. A pessoa lê uma vez, por exemplo, uma página de um estudo que ela está precisando fazer e imediatamente ela já sabe de cor tudo aquilo. Não precisa estudar 2, 3, 4, 5 vezes, que é o que fazemos nós que temos fortes limitações minêmicas, fortes limitações da memória. A atenção é uma coisa que a gente consegue através ou de treinamento ou através de força de vontade, a gente consegue aumentar a atenção que a gente tenha. Vamos entender que a atenção voluntária é diferente da atenção espontânea. O que é a atenção voluntária? A atenção voluntária é aquela que eu consigo estabelecer com a minha vontade. Então, por exemplo, eu estou prestando atenção na câmera, né? Eu não deixo que outras coisas que estão acontecendo ao meu redor me atrapalhem. Quando a gente vai estudar, é preciso que a gente exerça a atenção voluntária com muita força. Então por quê? Porque estudar é muito difícil. Entrar coisa nova na cabeça da gente é dificílimo, pessoal. Como todo mundo está cansado de saber, né? Eu estou escutando ali meu professor, né? O cara ele vai me dar uma aula sobre matemática, vamos dizer, né? Se eu não gosto muito de matemática, aquilo lá já é meio grego para mim. Eu vou prestar atenção no que o professor está dizendo. A pessoa que me olha fala, nossa, esse sujeito está prestando maior atenção, olha como ele está aproveitando a aula, né? Estou prestando maior atenção, só que de repente, onde vai meu psiquismo? Estou lá no mar, na praia agora. A gente, através de devaneios, a gente deixa de usar a atenção voluntária e passa a ser refém da atenção espontânea, que pode ser ou de um acontecimento externo ou de devaneios que a gente tem dentro da gente. Se eu estou conversando aqui com vocês, se eu estou prestando atenção na câmera, vocês estão prestando atenção em mim, nós estamos estabelecendo um contato. Imagine que de repente acontece um acidente de carro lá fora, barulho de carros batendo, gente gritando, né? Imediatamente a atenção voluntária nossa que estava fixa aqui, a gente vai querer saber o que está acontecendo lá fora, porque a atenção voluntária ela foi suplantada pela atenção espontânea. Isso é uma atividade normal dos seres humanos, né? Então, as pessoas que vêm com essa queixa, eu preciso de um remédio para aumentar a minha capacidade de memória e a minha capacidade de prestar atenção, essa pessoa está errada. Ela precisa ser orientada no sentido de que essas limitações existem e a gente tem que aprender a combatê-las através de mecanismos que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Por exemplo, estudar é praticamente uma profissão. Antigamente se falava, qual a sua profissão? A minha profissão é estudante. Quer dizer, é aquilo que a pessoa faz com mais intensidade, é daquilo que ela vai viver. Bom, acho que eu consegui explicar alguma coisa a respeito. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima vez.